Abra sua Bíblia lá, Jeremias capítulo 29, vamos ler o verso 11. Eu sei que alguns sabem até de cor essa passagem. Solta o endereço para nós aí, Lívia, por favor. Jeremias 29, 11. Vamos ler apenas um versículo e vamos meditar naquilo que Deus tem para nós essa noite, amém? Deus é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando. Se prepare, igreja, se prepare para encontrar com o Senhor, amém? Você crê nessa verdade? Aleluia! Jeremias 29, 11 diz assim, posso ler? Todo mundo achou? Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós o fim que esperais. Vou ler de novo, olha o que Deus fala para nós nessa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, ou não de guerra, né, como algumas versões, para dar a vocês aquilo que vocês esperam, o fim que vocês desejam, como diz algumas versões. Eu quero conversar com você, meditar com você na palavra de Deus um pouquinho, nessa noite, nesse versículo, sobre esse tema. O tema da mensagem é os planos de Deus. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, amém? Você se alegra com isso? Aleluia! Porque mais um ano está se iniciando, e eu tenho certeza que você está cheio de expectativa no seu coração. Se não tiver, tem algum problema, porque ano novo é época de começar, de criar expectativas, não é assim? É época de fazer promessas, é época de se prometer para si mesmo um monte de coisa, criar um monte de expectativa, né? Querer emagrecer em tão pouco tempo. Ou seja, a gente cria um monte de expectativa. Eu tenho certeza que aqui alguns já fizeram muitos planos, né? Muita coisa que quer realizar, que não fez nesse ano que passou. Eu sei que muita coisa, né? Nós estamos planejando, porque coisa boa, gente, é a gente imaginar, fazer planos, sonhar, sim ou não? Não é verdade? Como é bom sonhar. Nós, né, não temos limite para sonhar, né? Aquilo que a gente puder pensar, até onde nossos pensamentos puderem ir, né? Basta a gente, né, sonhar com essas coisas, acreditar nessas coisas. Eu também tenho certeza que alguns aqui estão sem ter, né, 100% de certeza a respeito do próximo ano. Alguns estão em dúvida, alguns estão com a mente pensando, pastor, não sei como é que vai ser, né? Não sei como é que vai ser essa questão do Covid, da pandemia, né? Alguns estão pensando se será que vai ser um ano bom, será que vai ser um ano ruim? Mas o que eu sei, 100% de certeza, é que todo mundo que está aqui deseja ter um ano bom, sim ou não? Amém? Quer ver só? Quem gostaria de se dar bem nesse ano novo agora? Quem gostaria? Levanta a mão. Todo mundo. Quer ver só? Quem gostaria, né, de se dar bem na vida? Não só esse próximo ano, mas se dar bem na vida. Sim? Todo mundo? Amém? Está vendo? A resposta para isso, querido, é bem simples. Você precisa conhecer os pensamentos que Deus tem para a sua vida, para você se dar bem de fato, de verdade. Você precisa, para se dar bem na vida, para se dar bem nesse novo ano que se começa, você precisa conhecer os planos que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Você precisa conhecer, querido, porque Deus tem pensamentos bons, conforme a palavra dele diz para nós. Conforme o versículo que nós lemos, Deus imagina para mim e para você um futuro excelente. Aleluia! Deus pensa algo excelente a respeito do meu e do seu futuro. Ele disse na sua palavra, ele falou, eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês. De paz. Pensamentos bons. Aquilo que vocês imaginam, aquilo que vocês desejam, o fim que vocês tanto querem, eu tenho para dar para vocês, diz o Senhor. Aleluia, é isso que Ele tem para nós. Deus imagina, Deus planeja, e mais, não só coisas boas hoje e amanhã, né, de forma imediata, mas Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida, né, a médio e também a longo prazo. Deus já está pensando, já está vendo a nossa vida lá na frente, já tem planos preparados, um futuro excelente para nós, mesmo que sejam futuros mais distantes. Por isso é tão importante a gente conhecer a vontade dEle para a minha vida. É por isso é importante você conhecer a vontade dEle para a sua vida. Aleluia. Um futuro de paz e não de guerra. Deus não planeja mal para nós. Isso é importante. Deus não planeja aquilo que é mal para nós. Deus planeja aquilo que é bom. Quando se fala em paz, querido, é porque é uma coisa boa.
Deus planeja o que é bom. Deus não perde tempo em ficar planejando uma maneira de nos prejudicar. Você já pensou nisso? Deus planeja apenas aquilo que é bom. Deus não perde tempo em ficar planejando um futuro ruim para nós. Ao contrário, Deus sempre planeja, deseja e contribui para que o nosso futuro seja bom, excelente, um futuro promissor, um futuro de vitórias. Aleluia, aleluia. Basta a gente olhar nas Escrituras, porque a Bíblia revela a verdade de quem Deus é. O que a Bíblia revela para nós? A Bíblia revela o caráter de Deus para nós. Aleluia. A Bíblia revela de fato quem Deus é de verdade. A fonte mais confiável para que uma pessoa possa conhecer Deus é a Bíblia. Você quer conhecer Deus? A verdade a respeito do caráter dele está contida aqui. Aleluia. O apóstolo João diz assim a respeito de Deus: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não é amoroso de vez em quando. A Bíblia diz que Deus é o amor. Aleluia. Deus é amor. Né? Deus manifesta amor em todas as suas ações, em tudo que Ele faz, porque Ele é amor. Aleluia. Amor não é um atributo de Deus, ou seja, uma qualidade dele. O amor é a essência de Deus. Aleluia. Ele é formado, Ele é o amor, Ele é de amor. Aleluia. A Bíblia diz que Ele é amor. Então, quando eu olho para Deus, eu estou olhando para o amor. Aleluia. Deus é amor. E se Deus é amor, se a Bíblia dá esse testemunho a respeito de Deus, como o apóstolo João diz, né, se Deus é amor, como Deus vai planejar algo ruim para nós? Não tem jeito. Concorda? Não tem como. Por quê? Porque Ele não pode ir contra a sua natureza. Ele não pode ir contra aquilo que Ele é. Aleluia. Por isso, querido, é tão importante a gente conhecer o caráter de Deus, a sua essência, verdadeiramente quem Deus é, para que possamos nos relacionar com Ele da melhor maneira possível. Quando eu sei, quando eu descubro, quando eu entendo que Deus é amor, isso muda completamente a forma como eu me relaciono com Deus. Aleluia. Conhecer o caráter de Deus muda toda a nossa conduta com relação a Ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Quando eu entendo que Deus é amor, querido, eu passo a entender que os planos dele para a minha vida, que a vontade dele, que o pensamento que ele tem a meu respeito, são pensamentos bons. Porque ele é amor, essa é a sua essência. Aleluia. Tiago vai dizer assim para nós, Tiago 1,17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, o Pai das luzes, né? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda, né? Aleluia, Deus é amor, continua sendo amor e não vai mudar nunca. É a natureza dele, é a essência dele. Deus te amou antes mesmo de você existir. Deus continua te amando agora que você está aqui presente e Deus vai te continuar te amando no futuro também. Aleluia, querido. Nós precisamos entender isso. Ele não muda, né? Como pode então um Deus assim planejar algo de ruim para mim e para você? Não tem jeito. O plano dele, o pensamento dele sempre é um pensamento bom. Aleluia. E se não bastasse, querido, o testemunho que nós lemos de João e de Tiago, o próprio Senhor Jesus, nas Escrituras, Ele deu testemunho a respeito de quem Deus é para nós. Jesus certa vez disse assim: por que vocês me chamam de bom? Bom é Deus. Aleluia, Ele é bom. Aleluia. Deus é perfeitamente bom e a sua bondade não é exclusividade de alguns, a sua bondade é para todos. Aleluia. A natureza dele é boa. Então, quando alguém perguntar para você como Deus é, será que Deus fez isso? Será que Deus fez aquilo? Você deve dizer assim: querido, Deus é bom, Deus é amor, Ele não muda, Ele permanece o mesmo, Ele continua me amando, cuidando de mim, tomando conta do meu futuro, dos meus planos, planejando algo bom para mim. Esse é Deus. Aleluia. Ainda que eu não entenda, querido, e eu vou dizer a verdade para você, tem coisas que vão acontecer na nossa vida que nós não vamos entender, que nós não vamos ter resposta. Pessoas chegam para conversar conosco: pastor, isso assim, irmão, eu não sei, a única coisa que eu posso te dizer é que Deus continua te amando e cuidando de você. Aleluia.
Ainda que você enfrente problemas, dificuldades, ainda que você não veja a solução, saiba que você tem um Deus que é fiel, que é amor, que é bom e que te ama e cuida de você. Aleluia, aleluia. Ainda que a gente não entenda, querido, Ele não muda. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele permanece fiel conosco. A própria vinda do Senhor Jesus, né, à terra foi a maior expressão de amor que Deus poderia nos dar. João 3,16, assim, João descreve assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E eu gosto desse tal maneira, porque o escritor não teve como descrever o amor de Deus, ele não teve como explicar. Então ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Aleluia. Deus simplesmente me amou tanto, Deus simplesmente te amou tanto, que Deus simplesmente deu o melhor que Ele tinha por nós. Entregou Jesus, Seu Filho amado, para morrer na cruz, para nos salvar. Aleluia. Quanta expressão de amor, querido. Quanta expressão de amor. Como pode então um Deus que nos ama desse jeito planejar algo de ruim para nós? Não tem jeito, querido. Não tem como. Paulo vai dizer lá em Romanos 8,32, porque aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como, né, não nos dará também com ele todas as coisas? Querido, Deus tem a vida abundante para mim e para você. Aleluia. Deus tem um futuro brilhante, algo planejado, os planos dele são brilhantes para nós. Aleluia. Se Ele entregou o próprio Filho, como não nos dará também todas as outras coisas? Jesus lá em João 10,10 diz assim: porque o ladrão veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus disse assim: eu sou diferente, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. O problema do crente, querido, é que muitas vezes quando a gente lê esse versículo, a gente atribui vida abundante a bens, não é assim? A gente já logo imagina os bens. A vida abundante é ter as coisas. O crente, quando lê esse versículo, logo ele imagina que vida abundante se resume a 3 coisas: casa, carro e dinheiro. Eu gosto muito do exemplo do pastor João Roberto. Ele diz assim: casa, carro e dinheiro é a cobertura do sorvete. É a cobertura. Ele explica dessa maneira, porque na vida do crente, querido, nós precisamos entender que antes da cobertura tem que ter a base. Aleluia. A base, por exemplo, é a paz. Vou te dar um exemplo de base: paz. O crente pode desfrutar de uma paz que o mundo não entende, querido. Sabe por quê? Porque o crente tem Jesus na vida dele e o mundo não. Aleluia. Nós temos essa base. Quantos, queridos, dariam tudo que tem, tudo que possui para ter a paz que eu e você temos? Oh, aleluia. As pessoas têm a cobertura, né? Eles têm carro, eles têm casa, eles têm dinheiro, têm a cobertura, mas eles não têm a base, eles não têm paz na vida deles, porque eles não têm Jesus. Quantos, queridos, dariam tudo para ter a família que nós temos? Quantos dariam tudo que possuem, né? Eles têm casa, carro, dinheiro, têm a cobertura, mas não têm a base, porque eles não têm Jesus. Quantos dariam tudo para ter a saúde que nós temos? Eles têm a cobertura, eles têm casa, eles têm carro, eles têm dinheiro, né? Mas eles não têm a base, porque eles não têm Jesus na vida deles. A gente precisa, querido, entender, querido, que essas coisas são consequências. Mas há uma base, há algo em nossas vidas de especial que Cristo já colocou ali para nós desfrutarmos. Aleluia. A gente não vai na sorveteria e pede só cobertura, não é verdade? Sim ou não? Quando a gente chega lá, se você for ali na Quero Mais, você vai chegar lá e vai falar assim com o cara: eu quero sorvete, não, eu quero só cobertura. É assim que você fala? Não. Como é que a gente faz? A gente pega o copinho, coloca bastante sorvete, não é? Faz aquela base e depois a gente coloca a cobertura. Querido, entenda uma coisa: a cobertura sempre vem depois da base. Entendeu? Primeiro, querido, você precisa ter a base. Primeiro você precisa desfrutar, curtir a base, dar valor a ela. Quando você começar a dar valor às coisas que você já possui na sua vida, querido, Cristo vai colocar, Deus vai colocar a cobertura na sua vida. Ele vai falar: eita, ele já entendeu. Ele já está desfrutando da base, ele já está desfrutando daquilo que eu tenho dado para ele. Então eu vou acrescentar algo novo para ele, eu vou colocar uma cobertura, vou colocar um recheio aqui especial. É assim que funciona, querido. Aleluia.
Deus é bom, querido, e Deus é amor, Ele não muda. Ele tem tudo de bom, tudo planejado, tudo especialmente desenhado para nós. Mas para que a gente possa entender melhor ainda sobre quem Deus é, sobre o seu caráter, a sua essência, a sua forma de agir, nós precisamos fazer algo, nós precisamos olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus descrito nas Escrituras, fica mais fácil entender. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 1, verso 3, ele vai dizer que Jesus é a expressa imagem do Deus vivo, do Deus invisível. Jesus é a expressa imagem, ou seja, quando eu olho para Jesus, eu posso enxergar de fato como Deus é. É a mesma coisa, a expressa imagem. Jesus é a própria revelação do caráter de Deus e da vontade de Deus para o homem. E como a vida dele está descrita nos evangelhos, querido, fica mais fácil para a gente compreender Deus. Ele é a expressa imagem, né? Jesus mesmo disse assim, o filho não faz as coisas por si mesmo, mas ele faz as coisas que ele via o seu pai fazer. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, eu imito o meu pai. A expressa imagem é a mesma coisa, a mesma essência. E quando a gente começa a estudar a respeito da vida de Jesus, nós encontramos por toda a Bíblia, por todos os evangelhos, uma disposição, sempre no coração de Jesus, em abençoar e cuidar das pessoas. Você já viu em algum lugar dos evangelhos, algum lugar onde está escrito a respeito de Jesus, que Jesus tenha feito mal para alguém? Se você encontrou, depois você me mostra, que até hoje eu não achei. Jesus andava por toda parte fazendo bem, querido. Jesus andava por toda parte cuidando das pessoas, atendendo suas necessidades, curando as pessoas, livrando elas dos fardos pesados, de líderes religiosos. Jesus expulsava demônios, Jesus trazia clareza e direção à vida das pessoas. Era assim que Jesus fazia. E se Jesus é a expressa imagem de Deus, ou seja, quando eu vejo um e eu enxergo o outro, e se Jesus andava só fazendo bem, como eu posso duvidar daquilo que Deus tem planejado para mim e para você? Aleluia! Quando eu olho para Jesus, fica mais fácil de entender, querido. Jesus tinha uma disposição enorme no coração de abençoar as pessoas, não era assim? Certa vez Jesus ia entrando numa cidade, saiu um leproso ao encontro dele, e a Bíblia diz que ele veio correndo e ele se ajoelhou aos pés de Jesus, e ele falou assim, Senhor, se você quiser, você pode me curar. Jesus disse, eu quero, seja curado. Aleluia. Era a disposição que havia no coração de Jesus, a disposição em ajudar, o amor falava mais alto, a disposição em curar. O plano de Deus na vida daquele homem não incluía a lepra, não incluía a doença. O futuro que Deus havia planejado para ele não tinha doença, porque se houvesse doença, se era isso que Deus desejava, Jesus não teria curado ele. Mas esse não era o plano de Deus para a vida dele. Então, com a disposição que Jesus tinha no coração, Jesus curou aquele homem, abençoou a vida daquele homem. Aleluia. E o que é que isso significa? Que Jesus é igual a Deus. A mesma expressa imagem, a mesma essência. Jesus tinha uma disposição para curar, querido. E entenda, significa que Deus tem a mesma disposição hoje. Nós acabamos de ler que Deus não muda, Ele é a mesma coisa. Ele permanece do mesmo jeito, permanece fiel. Se Jesus, Deus tem a mesma disposição hoje. O nosso futuro, querido, o meu e o seu, não inclui doença, não inclui enfermidade. Deus planeja um futuro brilhante para nós. Nós precisamos crer nisso, acreditar nisso. Outra vez Jesus ia passando por Jericó e uma multidão acompanhando Jesus. Por onde Jesus ia, havia uma multidão ao seu redor, pessoas querendo falar com Jesus, tocar em Jesus, e o empurra daqui, o empurra de lá, Aí um cego gritou, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo, a multidão, aqueles que estavam perto do cego, ei rapaz, cala a boca, não incomoda não, você está atrapalhando, você está incomodando Jesus. Tentaram calar o cego, tentaram fazer com que ele não falasse nada, mas a Jesus não, querido, a disposição do coração de Jesus era diferente. Jesus parou o que estava fazendo, parou a sua caminhada, deixou de ir para onde ia. Jesus parou e falou, ei, manda chamar. Mandou chamar o cego, e quando o cego pegou perto de Jesus, Jesus perguntou para ele, ei, o que é que você quer que eu te faça? Ele falou, Senhor, que eu veja. Jesus falou, só isso? E imediatamente, querido, a cegueira daquele homem foi curada.
Porque essa é a disposição que há no coração de Jesus. E como Jesus e Deus são a mesma coisa, a expressa imagem, a mesma essência, a disposição que há no coração de Deus, querido, hoje também é o melhor e um futuro brilhante para mim e para você. Essa é a disposição que há no coração de Deus. A mesma coisa, a expressa imagem. Assim como Jesus parou tudo aquilo que ele estava fazendo para atender aquele homem, querido, caso seja necessário, Deus para tudo, querido, para atender a mim e atender a você. Aleluia. Ele não muda, querido. Ele para nos socorrer, ele para nos ajudar. Essa é a disposição do coração de Deus hoje para conosco. Aleluia. Ele nos ama, ele é bom, querido, ele permanece o mesmo. Como pode, querido, um Deus com essa disposição planejar um futuro, planejar algo ruim para mim e para você? Não tem jeito, querido. Os planos dele a meu e a seu respeito são os melhores possíveis. Outra vez Jesus passando por Samaria, e a Bíblia diz que ele estava cansado por causa do caminho, então ele para junto de uma fonte, a fonte de Jacó, e havia lá uma mulher samaritana tirando água do poço, e Jesus pede a ele: ei, me dá um pouco dessa água. E a Bíblia fala que a mulher ficou indignada, a mulher, ela falou: como, pode, você sendo um judeu, e eu uma mulher samaritana, e você me pedir água? Porque naquela época os judeus e os samaritanos não se falavam. Não se falavam. Mas então Jesus falou para ela assim: mulher, se você soubesse a disposição que eu tenho no meu coração de abençoar, se você conhecesse quem de fato está aqui falando com você, você ia me pedir algo, uma água, você ia me pedir algo e eu ia te dar uma água viva para que você nunca mais tivesse sede. Aleluia. Era a disposição que Jesus tinha no coração. Se você, mulher, você me conhecesse aquilo que eu tenho dentro do meu coração e a disposição que eu tenho para abençoar, você ia me pedir e eu ia de graça te dar. Aleluia. A disposição do coração de Jesus. Sabe, querido, aqui é algo interessante, porque aquela mulher, ela era samaritana. O que significa isso? Significa que ela não era judia, ela não era do povo escolhido de Deus. Mas mesmo assim, querido, Jesus tinha uma disposição, Jesus queria abençoar a vida dela, Jesus queria ser bom com ela, porque o coração dele é assim. Aleluia. Jesus queria abençoar aquela mulher. Então, é interessante porque aqui mostra que Jesus, ou seja, mostra que Deus, eu vou falar algo para você, e você entenda, querido, Deus não é evangélico. Aquela mulher não era do povo escolhido, mesmo assim Deus queria abençoar ela. Deus queria ser bom com ela. Deus é perfeitamente bom, Ele é tão bom que a sua bondade é para todos. Aleluia. É para todo mundo. As suas bênçãos, elas não alcançam apenas um grupo seleto de homens. Deus criou um mundo bom para todo mundo. Porque Ele é assim. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A sua bondade, o seu amor está disponível a todos os homens. E essa passagem revela isso para nós. Jesus lá no Sermão do Monte, ensinando os discípulos a respeito do amor ao próximo, Ele falou assim: olha, vocês precisam amar a todos, incluindo os seus inimigos, para que vocês sejam como o Pai que está nos céus. Ou seja, Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é bom com todos. Porque Deus é assim, Jesus estava falando, vocês precisam ser assim também. A Bíblia diz que o Pai faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e que a chuva desça sobre justos e injustos. A bondade de Deus, querido, é para todos os homens. Entenda, Deus é bom e a sua bondade é disponível para todos. Deus não é um Deus evangélico, Ele não limita as suas bênçãos a um grupo seleto de pessoas. Aleluia. Quanto amor, quanta bondade. Mas eu preciso também fazer outra ressalva, querido, entenda. A própria Escritura diz que o destino final daquele que serve a Deus é diferente de quem não serve. A própria Escritura vai dizer também que o destino final daquele que tem comunhão com Deus é diferente daquele que não tem comunhão. Para quem reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o destino é diferente, o destino é o céu. Aleluia. Mas tudo que Deus criou de bom, querido, é para todos os homens, porque Deus é amor, porque Deus é bom, conforme a palavra dele diz, querido, e Ele não pode ir contra a sua natureza.
A disposição que Jesus tinha no coração em amar e abençoar os judeus era a mesma disposição que ele tinha para com aquela mulher samaritana. A disposição do coração de Deus em nos abençoar hoje, querido, e ao perdido é a mesma coisa. O amor dele está disponível para todos. Paulo vai dizer lá em Romanos 5,8 que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez você não se lembre, mas você já viveu lá do outro lado. E o amor dele e a bondade dele alcançou a sua vida. Quando a gente ainda nem se lembrava de Deus, ele já nos amava. Aleluia. Aleluia. Querido, será que diante de tudo isso que nós falamos, ainda pode restar dúvida em relação do amor de Deus para conosco? Ainda resta dúvida, daquilo, que Deus tem planejado para nós? Um futuro, esse Deus de amor tem planejado um futuro brilhante para nós. Um futuro de conquistas, de vitória, de avanço, de crescimento, repleto de bênçãos, cheio de coisas boas. É isso que Deus tem planejado para mim e para você. E o que é que nós precisamos fazer, pastor, para alcançar isso? Nós precisamos confiar em Deus de verdade. Acreditar nele. Confiar nele. Colocar nossas vidas na mão dele. Entregar o controle das nossas vidas para ele. Deus é a nossa provisão, é o que nós cantamos, o nosso Jeová Jiré. Tudo aquilo, querido, que nós precisamos para viver, tudo aquilo que nós necessitamos, nós vamos encontrar em Deus. Aleluia. Não é a melhor coisa que o homem pode fazer, querido, não é incluir Deus naquilo que planejamos, é incluir a nossa vida naquilo que Deus planejou para nós. Aleluia. Essa é a melhor opção de vida. A vontade dele para nós é boa, é agradável, é perfeita, e é nessa vontade que nós precisamos andar e viver. Pastor, como eu vou conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para mim? Desenvolvendo um relacionamento com ele. Desenvolvendo um relacionamento diário com ele, buscando fazer a sua vontade, vivendo uma vida de santidade, se abstendo das coisas do mundo que nos separam de Deus, vivendo uma vida de oração. Querido, como duas pessoas vão se conhecer se elas não conversam? É possível? Você precisa conversar com Deus, abrir o seu coração para ele, ter uma vida de oração. Você pode orar em qualquer lugar, a todo instante, querido. Você não precisa estar num lugar fechado, de joelho, num quarto trancado, sem ninguém. Não, você pode estar andando na rua e estar conversando com Deus. Aleluia. Buscando a ele, pedindo a direção para a sua vida. Se separando das coisas do mundo, vivendo uma vida de oração, querido, e renovando, principalmente renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Se enchendo da palavra, edificando a fé e acima de tudo confiando em Deus, não duvidando do seu caráter, não duvidando de quem Deus é, muito menos das suas intenções para conosco. Aleluia. Deus não acorda pensando de uma maneira, como é que eu vou estragar a vida do Fábio hoje? Não é assim que Deus levanta. Vou fazer o Fábio bater o carro. Vou fazer o Fábio topar aquela unha encravada que ele tem ali. Vou fazer. Ele vai na praia, eu vou aumentar aqui o volume do sol aqui para tostar a pele dele lá na praia. Querido, Deus não tem esse tipo de comportamento. Não é assim que Deus age. Deus é amor. Deus não levanta um dia para te abençoar e o outro dia para te amaldiçoar, não. Ele quer o seu bem. Ele quer o melhor para você. Ele quer te abençoar, te ajudar, te fortalecer, renovar as suas forças, te livrar dos perigos. Aleluia. É assim que Deus age. Esses são os pensamentos dele, os planos que ele tem para a nossa vida. Às vezes, querido, quando a gente fala essas coisas, parece que a gente está repetindo sempre a mesma coisa. Ore mais, leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus, viva uma vida correta. Querido, mas não há outra maneira de você se chegar a Deus e conhecer o que Ele tem para a sua vida, desfrutar da vontade dEle na sua vida, querido, sem que você faça a sua parte. É necessário, querido. É necessário para a gente conhecer a vontade de Deus. Se você quer experimentar algo maior, conhecer a vontade de Deus, desfrutar do sobrenatural dele para a sua vida, querido, nós precisamos fazer a nossa parte. Quanto mais eu conheço Deus, menos eu duvido dele, mais eu confio nele, mais seguro me sinto, mais confiante eu ando e mais alegre eu vivo. Aleluia. Por isso precisamos buscar a Deus. A oração, querido, na vida do crente, ela é a chave da vitória. É na oração que o crente dá legalidade para Deus trabalhar na vida dele.
É quando eu vou ler a Bíblia que eu de fato vou conhecer quem Deus é, o caráter dele, a essência dele, a vontade dele se revelando para mim. Viver uma vida de santidade é necessário porque Deus é um Deus santo e Ele não pode andar em companhia de coisa errada. Aleluia. É assim que eu desenvolvo, querido, né? É assim que eu consigo conhecer a vontade dele, o futuro dele para mim. Precisamos viver uma vida que agrada a Deus não por obrigação, mas porque nós queremos desfrutar da companhia dele. Aleluia. Não por obrigação, mas por gratidão, por querer estar junto. Eu quero, querido, encerrar a mensagem dessa noite. Eu queria que você entendesse algo em definitivo essa noite, de uma vez por todas, querido. Entenda, querido, ainda que a circunstância diga ao contrário, querido, ainda que você enfrente situação oposta, entenda algo, querido, Deus é amor, Deus é bom, Ele permanece fiel à sua palavra, Ele permanece fiel para conosco, e Deus tem planejado uma vida abundante para nós. Aleluia, aleluia. Não deixe o mundo com as suas falsas fantasias, querido, desviarem você da presença de Deus e muito menos dos planos dele para a sua vida, daquilo que Ele tem planejado para você. Confie no Senhor, dedique sua vida a fazer a vontade dEle, desvie seus pés do caminho do mal, daquilo que desagrada a Deus, né? Que nesse novo ano você possa viver de fato os sonhos de Deus para a sua vida, aquilo que Ele quer para você. Viva mais para Deus e menos para o mundo. Se envolva mais com a igreja, com a obra dele, dedique tempo para ele, dedique tempo da sua vida em conhecer a cada dia mais ao Senhor. Aleluia. O homem maduro espiritualmente, querido, ele não conhece só a palavra de Deus, mas ele conhece o Deus da palavra. Ele desenvolve relacionamento com ele. Quando algo acontece na vida, ele estando espiritualmente maduro, ele vai falar: epa, isso não vem de Deus, isso é oposição. O meu Deus é diferente, o meu Deus é amor, o meu Deus é bom. O meu Deus me ama, o meu Deus é fiel, Ele permanece comigo. Aleluia. Relacionamento sério, querido. Que nesse ano novo de 2021 nós possamos ser melhores crentes, melhores filhos, melhores servos do que nós fomos em 2020. Tem que haver crescimento na nossa vida. Amém? Precisamos desenvolver isso. Quando nós levamos Deus a sério, querido, Deus vai poder, de fato, né, nos usar. Quando nós levamos Deus a sério, Ele coloca seus planos em práticas na nossa vida. Aleluia. Se você gostaria de ser usado por Deus, querido, você precisa levar Deus a sério. Aleluia. Que as pessoas vejam Cristo em nós, que de fato sejamos diferentes, sal da terra, luz do mundo. Não sermos confundidos com as pessoas lá de fora, mas sermos, né, destaque de pessoas separadas, pessoas diferentes. Pessoas que o mundo veja que há algo diferente em nós, que eles possam enxergar Cristo nas nossas vidas. Quem mais? Nós precisamos lutar, querido, porque essas coisas que o mundo jogam contra nós, elas tentam fazer a gente desistir. Mas quem mais teve motivo para desistir, não desistiu, foi Jesus Cristo. Aleluia. Ali na cruz, sendo crucificado, ele poderia dizer: ô infeliz, para devagar aí, ó, esse prego, porque eu estou morrendo por você também. E ele nem isso fez. Aleluia. Não desistiu por mim, não desistiu por você. Por que é que nós vamos desistir de Cristo? Quando nós olhamos para Jesus, não vemos motivos para desistir. Então ande com o Senhor, desfrute a cada dia mais da sua presença, da segurança que Ele dá. Viva os sonhos que Deus tem planejado para a sua vida. Aleluia. Viva o melhor de Deus. Deus tem planejado para a sua vida coisas muito maiores do que você pode imaginar. Às vezes você se vê como um teco-teco, voando baixinho. Deus te enxerga como um Boeing, voando lá no alto, bem alto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você se enxerga como uma vela que mal clareia um quarto. Deus te enxerga como um farol, iluminando as nações. Aleluia. Você precisa sonhar os sonhos de Deus. Às vezes você se enxerga como um barquinho. Deus está te vendo como um transatlântico. Às vezes você se vê como um Fusca. Deus te enxerga como uma Ferrari. Aleluia. Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Aleluia. Viva aquilo que Ele espera de você. Viva aquilo que Ele sonha para você. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder é a fé. Precisamos crer no Senhor
entregar nossa vida para Ele, confiarmos nele, não duvidarmos do seu caráter, não duvidarmos da sua essência, não duvidarmos dos seus planos, não duvidarmos de quem Deus é, colocarmos fé em Deus, querido, e nós vamos conseguir viver os sonhos que Deus tem preparado para nós. Aleluia! Glória a Deus! Viva os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus! Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, vamos orar. Eu queria abençoar a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa, viver o melhor de Deus na sua vida, sonhar aquilo que Deus tem para você, na sua vida nesse ano novo que se inicia. Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos compartilhar da tua palavra essa noite. Que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, os planos que o Senhor tem para nós. Que possamos desfrutar da sua vontade na nossa vida, que possamos viver mais para o Senhor, Deus, e menos para nós mesmos, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui nessa noite, ó Pai, leva-nos em paz, guarda as nossas vidas, nos dê uma semana abençoada, guardadas e protegidas pelo Senhor, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Dê uma cotovelada aí no seu irmão. Amém. Glória a Deus.